Como é que você se anuncia? O mais antigo dos conselhos é: homem, conhece a ti mesmo. Se você quiser negociar mercadorias com sucesso, deve conhecer essas mercadorias. O mesmo se aplica à negociação de serviços pessoais. Você deve conhecer todas as suas fraquezas pessoais para que possa superá-las ou eliminá-las completamente. Você deve conhecer seus pontos fortes de modo que possa chamar a atenção para eles. Quando estiver oferecendo seus serviços, só é possível conhecer-se através de uma análise precisa. A loucura da ignorância em relação a si mesmo foi exibida por um jovem que solicitou um cargo ao gerente de afamada companhia. Causou ótima impressão até que o gerente lhe perguntou que salário esperava. Respondeu que não tinha soma fixa em mente, falta de objetivo definido. O gerente então replicou: pagar-lhe-emos o que vale, depois de uma semana de experiência. Não aceitarei isso, disse o solicitante, porque estou ganhando mais do que isso, onde estou empregado atualmente. Antes mesmo de começar a negociar um reajustamento de salário com o seu cargo presente ou de procurar um emprego em outra parte, esteja seguro de que vale mais do que recebe atualmente. Uma coisa é querer dinheiro. Todos querem mais, mas é bem diferente valer mais. Muita gente confunde suas necessidades com o que lhe é justamente devido. Suas exigências são necessidades financeiras, não tem nada a ver com seu valor. Esse é estabelecido inteiramente por sua capacidade de prestar serviços úteis ou por sua capacidade de induzir os outros a prestá-los. Você progrediu do ano passado? A autoanálise anual é importante na negociação eficaz dos serviços pessoais, como é o balanço anual do comércio. Além disso, a análise anual deve revelar diminuição das falhas e aumento das virtudes. Na vida, vai-se para diante, fica parado ou retrocede. É claro que o objetivo deve ser de progredir. A autoanálise anual revelará se houve progresso ou se houve o quanto. Revelará também de algum retrocesso que porventura tenha ocorrido. A negociação eficiente de serviços pessoais exige que se avance mesmo que o progresso seja lento. A autoanálise anual deve ser feita no fim de cada ano, de modo que você possa incluir nas resoluções do ano passado os progressos que a análise indica devem ser feitos. Faça esse balanço fazendo as perguntas a seguir, examinando as respostas com auxílio de alguém que não permita que você se iluda quanto à exatidão das respostas. 28 perguntas muito pessoais. Alcancei o objetivo que estabeleci a mim mesmo esse ano? Você deve ter um objetivo anual definido a ser atingido como parte do seu objetivo principal da vida. Prestei o serviço da melhor qualidade que fui capaz ou poderia ter melhorado uma parte desse serviço? Prestei a maior quantidade de serviço que fui capaz? O espírito da minha conduta foi harmonioso e cooperativo o tempo todo? Permiti ao hábito da procrastinação que diminuísse a minha eficiência e, se sim, até que ponto? Melhorei a minha personalidade e, se sim, de que maneira? Fui persistente em seguir meus planos até completá-los? Tomei decisões com rapidez e caráter definido em todas as ocasiões? Permiti que um ou mais de 6 temores básicos diminuísse minha eficiência? Fui cauteloso demais ou cauteloso de menos? Minhas relações com os companheiros de trabalho foram agradáveis ou desagradáveis? Se foram desagradáveis, a falta foi minha ou parte inteiramente? Dissipei alguma energia por falta de concentração de esforço? Fui compreensivo e tolerante em relação a todos os outros assuntos? De que maneira melhorei minha capacidade de prestar serviço? Fui intemperado em algum dos meus hábitos? Expressei aberto ou secretamente qualquer forma de egoísmo? Minha conduta para os companheiros levou-os a me respeitar? Minhas opiniões e decisões basearam nas adivinhações ou na exatidão da análise do raciocínio? Segui o hábito de fazer um orçamento de meu tempo, despesas e rendas e segui rigorosamente esse orçamento? Quanto tempo dediquei a esforços inúteis e poderia ter aproveitado melhor? Como reorganizar o meu tempo e mudar os hábitos de modo a tornar-se mais eficiente durante o ano que vem? Sou culpado de alguma conduta não aprovada por minha consciência?
De que maneira prestei mais e melhor serviço do que me pagaram para prestar? Fui injusto com alguém e se fui, de que maneira? Se fosse eu o comprador dos meus serviços esse ano, estaria satisfeito com a minha aquisição? Estou seguindo a vocação certa, se não, por que razão? O comprador dos meus serviços ficou satisfeito com eles e por que razão? Qual a minha média anual de princípios fundamentais do sucesso? Tire essa média com justiça e franqueza, fazendo-a verificar por alguém com coragem suficiente para executá-la com exatidão. Tendo lido e assimilado os dados desse capítulo, você está agora pronto a criar um plano prático para negociar seus serviços pessoais. Nesse capítulo encontrará descrições adequadas para cada princípio essencial no planejamento e na venda dos seus serviços pessoais, incluindo os atributos principais da liderança, as causas mais comuns do fracasso da liderança, descrição dos campos de oportunidade para a liderança, causas principais do fracasso em todas as fases da vida e perguntas importantes que deverão ser usadas na autoanálise. Essa apresentação pormenorizada e exata de dados foi incluída porque será necessária a todos que precisam começar a acumular riqueza, negociando serviços pessoais àqueles que perderam a fortuna e os que estão começando a ganhar dinheiro nada têm a oferecer senão serviços pessoais em troca de riqueza. Por isso é essencial que disponha dos dados práticos necessários à negociação dos serviços para melhor proveito. A assimilação e compreensão completas dos dados aqui apresentados será útil na negociação de serviços e ajudará também a pessoa a ser mais capaz de análise e capaz de julgar os outros. Os dados serão inestimáveis a diretores de pessoal, gerentes de emprego e outros dirigentes encarregados da seleção de empregados e da manutenção e da organização eficiente. Se você duvidar dessa afirmação experiente, sua eficácia, respondendo por escrito as 28 perguntas da autoanálise, suas vastas oportunidades de acumular riqueza. Agora que analisamos os princípios pelos quais se pode acumular riqueza, perguntaríamos naturalmente onde encontrar as oportunidades favoráveis para aplicar esses princípios. Muito bem, façamos um balanço e vejamos que nos Estados Unidos oferecem a pessoa que procura grandes ou pequenas riquezas. Para começar, lembremos todos nós que vivemos num país que todo cidadão cumpridor da lei goza de liberdade de pensamento e liberdade de ação sem paralelo no mundo inteiro. Muitos de nós jamais fizemos um balanço das vantagens dessa liberdade. Jamais comparamos essa liberdade limitada com a liberdade reduzida em outros países. Aqui nós temos a liberdade de pensamento, liberdade de escolha e, no gozo das instruções, a liberdade de religião. Liberdade política, liberdade na escolha de um negócio, profissão ou ocupação, liberdade de acumular e possuir e ser molestado toda a propriedade que pudermos acumular, liberdade de escolher nossa residência, liberdade de matrimônio, liberdade através das oportunidades iguais de todas as raças, liberdade de locomover-se em um estado para o outro, liberdade na escolha dos alimentos, liberdade de concorrer a um posto na vida para a qual estejamos preparados, mesmo à presidência dos Estados Unidos. Temos todas as formas de liberdade, mas essa lista dará uma visão geral das mais importantes que constituem oportunidades do mais elevado grau. Essas vantagens de liberdade é tanto e mais visível nos Estados Unidos. São o único país que garante a cada cidadão nativo naturalizado uma lista de liberdades tão amplas e variadas. Em seguida, recapitulemos algumas bênçãos que a nossa liberdade tão difundida colocou ao alcance das nossas mãos. Tomemos, por exemplo, a família americana média, isto é, a família de renda média, e somemos os benefícios que se dispõe cada membro da família nessa terra de oportunidades e de muitas oportunidades. Depois da liberdade de pensamento e ação, vem alimentação, vestuário e abrigo e as 3 necessidades básicas da vida. Alimentação. Por causa da nossa liberdade universal, a família americana tem em seu dispor à porta mesmo uma variada seleção de alimentos, encontrada em qualquer parte do mundo por preços ao seu alcance econômico. Vestuário. Em qualquer parte dos Estados Unidos, a mulher de padrão médio pode vestir-se com conforto e capricho por menos de $500 por ano e o homem médio, idem, por menos ainda.
Abrigo. A família média vive num apartamento confortável, aquecido, iluminado, a eletricidade com gás para cozinhar. A torrada na refeição matinal foi feita com um torrador elétrico, que custa alguns dólares apenas. A limpeza do apartamento é feita por um aspirador elétrico. A água quente e fria corre em qualquer momento na cozinha e no banheiro. A comida é conservada na geladeira elétrica. A esposa enrola o cabelo, lava a roupa, passa com equipamento elétrico, facilmente manejado pela força obtida ao ligar o fio na tomada na parede. O marido se barbeia com um barbeador elétrico, que eles recebem em diversão do mundo inteiro. Durante 24 horas, se quiserem, sem despesa, ligando simplesmente o rádio ou televisão. Há ainda outras comodidades nesse apartamento, mas a lista acima dá boa ideia das evidências concretas da liberdade que nós, na América do Norte, gozamos. Somente as 3 necessidades básicas, alimentação, vestuário e abrigo, foram mencionadas. O cidadão americano médio tem outros privilégios e vantagens disponíveis em troca de esforço modesto, não excedendo 8 horas diárias de trabalho. O americano médio tem direitos à propriedade assegurados de uma maneira que não encontra em nenhum outro país. Ele pode colocar dinheiro excedente no banco com a certeza de que o governo protegerá e reembolsará se o banco falir. Se o cidadão americano quiser viajar para outro estado, não precisa de passaporte, nem da permissão de ninguém. Pode ir quando bem entender e voltar quando estiver à vontade. Pode também viajar de trem, automóvel particular, ônibus, avião ou navio, conforme sua renda permitir.